Amém. Quero saudar aqui o pastor Júlio, demais obreiros da casa de Deus e toda a igreja, visitantes, com a paz do Senhor. Amém. Maravilha da parte de Deus, né? Estarmos mais uma vez aqui reunidos com nossos irmãos para transmitir uma palavra de Deus aos vossos corações aqui nesta noite. Amém? Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia, já que estamos de pé, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, e o versículo de número 6 até o versículo de número 12. Livro Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 6 em diante. Os irmãos podem achar, né? Temos tempo ainda. Para nós aqui não seremos muito extenso, mas queremos falar tudo aquilo que Deus colocou em meu coração nesta noite, né? Culto intitulado Avivamento, né? E nós sabemos que quando é um culto de avivamento, o Espírito Santo trabalha, o Espírito Santo salva, o Espírito Santo ele cura enfermidade, e nós temos notícia de que ele faz tudo isso, irmãos. Os irmãos acharam, irmãos? Esperar os meninos acharem. Tem alguém aí que possa ajudar, né? Tem os meninos aí que são novatos aí, que eu não tinha visto eles, né, aqui na frente, né, que ainda não acharam a palavra de Deus, mas vamos ser nesse momento sucinto, né, para que todos acompanhem a palavra de Deus. Um dia alguém perguntou para mim, né, que preguei agora numa igreja em outra cidade aí, e aí alguém perguntou, mas e o varão vai no 12? Eu já entendi o que era, né? Já sai queimando o cartucho, né? Daí eu disse assim: não se querem ouvir a palavra, vai ter palavra. Porque a melhor coisa, irmãos, tem pessoas que ficam esperando a profecia, né? Esperando que Deus venha usar o pregador em profecia ou mensagem, até de chave de carro, chave de casa e não sei o que mais. Mas a grande profecia, irmãos, é essa aqui. A palavra escrita, a Bíblia Sagrada na nossa vida, irmãos. Um texto bastante conhecido, os irmãos já acharam. Vamos fazer leitura então nesta noite, que diz assim, o versículo 6. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o, e disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão, e comendo ainda, lhe falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levantou vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. Amém? Podeis tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Irmãos amados, antes de nós entrarmos na palavra de Deus aqui nesta noite, precisamos aqui contar um testemunho para a igreja, né? Porque a Bíblia Sagrada diz que a coroa do pregador é ganhar almas para o reino dos céus. Nós somos coroados, pastor Júlio, obreiros do Senhor, quando nós ministramos essa palavra e ganhamos almas para o reino dos céus. Foi por isso que
que Deus nos chamou. Foi por isso que Deus te tirou lá do mundo das trevas e trouxe para a santa luz, aleluia, para que nós possamos dar fruto e fruto digno diante do Deus Todo-Poderoso. E nós temos pregado, irmãos, por vários lugares, graças a Deus, sempre temos algum lugar para nós ministrar a palavra, e Deus tem salvado, irmãos. Deus tem curado pessoas. Agora, há poucos dias, irmãos, na congregação chegou um homem ali, muito doente. Até no momento quando nós estamos, olhamos para ele, não conhecemos ele. Mas depois, lá dentro do culto, o culto foi continuando, e oramos por ele, determinamos uma bênção. Nessa outra quarta-feira, pastor Júlio, ele já chegou dirigindo o seu veículo. Mas naquela noite ele foi desafiado, aleluia, a aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. E o que eu quero dizer para a igreja nesta noite, meus queridos irmãos, porque Deus só tem compromisso com os seus. Aleluia! Deus não tem compromisso com o homem bêbado ou alguém que está lá no mundo, não. Ele tem compromisso comigo e contigo que estamos aqui para adorar a Ele. Aleluia! Nós vimos louvores aqui nesta noite, irmãos. Aleluia, a tempestade se levanta. Mas muitas tempestades, irmão Cristian, aleluia, não são da parte, Deus não está nesta tempestade. Aleluia, muitas vezes somos nós que levantamos tempestade para nós, ou buscamos dar lei. Aleluia, tempestade para nós, e nós começamos a chorar pelos cantos. E aí nós começamos a clamar e dizer: Senhor, mas eu estou nesta luta, estou nesse problema, estou nessa dificuldade. Mas foi nós que abracemos essa luta. Aleluia, mas nesta noite eu quero você dizer neste lugar, aleluia, se você estiver lutando, e essa luta não foi você que buscou, mas Cristo está no meio, nesta noite tem vitória para você. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, porque eu vejo aqui, pastor Júlio, nesta noite, pessoas que estão cansadas, aleluia, mas vai vir um refrigério, aleluia, da parte de Deus sobre as nossas vidas. Aramanda Shekoba Nagashai. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então nós temos que ter testemunho daquilo que nós estamos falando para Cristo. Glória seja dado o nome do Senhor. E eu te pergunto nesta noite, aleluia, você tem abraçado alguém nesses últimos dias? Aleluia, tem falado para esta pessoa: Jesus te ama. Aleluia, não somos, quando nós estamos lá fora, irmão Darley, aleluia, nós pouco pregamos a palavra de Deus, mas com dizer assim, te amo, Jesus te ama, cada um de nós podemos fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o texto aqui da palavra. As horas correm depressa. Nós vimos aqui, irmãos, esse texto, um texto bem conhecido da igreja, mas um texto que ele vem ao encontro do nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós vimos, irmãos, é um texto que Paulo estava falando, aleluia. Paulo visita outra vez a Macedônia e a Grécia e depois volta para a Ásia. Então Paulo, irmãos, esse grande missionário, segundo os estudiosos, diz que Paulo foi o maior missionário depois que Cristo pisou aqui nesta terra. Louvado seja o nome do Senhor. E para nós entendermos esse texto, irmãos, nós vimos que Saulo, Saulo, a Bíblia Sagrada diz lá no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, ele consentiu a morte de Estevão. E eu quero vos dizer aqui, tem um segredo da parte de Deus, aleluia. Nós vimos que a igreja primitiva, ela vinha de uma grande perseguição, desde Atos dos Apóstolos, quando se cria, no capítulo 2, quando se cria a igreja, aleluia, a qual Jesus tinha fundado, e já tinha sido assunto aos céus. Os discípulos
começaram a perceber perseguições, os homens se levantavam, aleluia, os reis, as autoridades se levantavam contra os apóstolos. E quando nós olhamos no capítulo 7, irmãos, aleluia, Estevão cheio do Espírito Santo, morrendo apedrejado. Mas eu quero vos dizer aqui, irmão Christian, aleluia, enquanto Estevão derramava seu sangue no chão, aleluia, onde estava Saulo, consentindo a morte daquele homem, mas naquele sangue que corria no chão, brotava um grande missionário, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós não entendemos o que Deus quer fazer, e não vamos entender nunca na nossa vida, aleluia, o que Deus quer fazer na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que Pedro foi perseguido, Pedro foi aprisionado, foi jogado no cárcere, aleluia, Tiago foi decapitado, foi morto. E nós perguntamos para nós, por que que Deus não consentiu, aleluia, que Estevão, aleluia, e Tiago, aleluia, não fosse morto? Mas tudo o que Deus faz tem um propósito. De repente você nesta noite não entenda, aleluia, o que Deus tem para a tua vida. Mas, irmão Valmor, eu estou caminhando esse caminho, aleluia, estou trilhando este caminho, eu estou sendo fiel a Deus, eu canto no coral, eu faço isso e faço mais aquilo, parece estar tudo atravessado, mas tudo isso eu quero vos dizer que tem um propósito atrás disso. Oh glória! Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nasce esse grande homem Paulo. A Bíblia Sagrada diz que ele não participou, aleluia, com a doutrina dos apóstolos, mas ele nasceu depois, aleluia, filho adotivo, mas cheio do Espírito Santo. Aleluia, de repente você está nascendo, aleluia, nesse 2025 para Cristo. Foi o que o nosso irmão leu aqui nesta noite, o Vande, aleluia, o nascimento, regeneração, nascido de novo pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero profetizar na tua vida, aleluia, que tem coisas grandes, aleluia, a partir de um sim que tu diz para Deus, aleluia, tem coisas grandes e maravilhosas. Bendito é o nome do Senhor. E aqui nós vimos esse texto, aleluia, já passado mais ou menos 3 anos e meio a mais, aleluia, Paulo começa a pregar este evangelho, aleluia, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, cheio de visão, aleluia. O Senhor Jesus conta com a igreja, cheio da presença de Deus. Jesus conta com o círculo de oração, cheio da presença de Deus. Jesus conta com o cantor, cheio do Espírito Santo. Jesus conta com a juventude nesse último dia, mas cheio da presença de Deus. Aleluia! Bendito é o nome daquele que vive e reina para todo sempre. E a Bíblia Sagrada diz aqui nesse texto, irmãos, aleluia, Paulo falando da palavra de Deus e falando daquilo que Jesus fazia, daquilo que Jesus estava fazendo. E quando a Bíblia Sagrada diz, irmãos, no primeiro dia da semana, ajuntando os seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a sua prática até a meia-noite. Aleluia! Eu queria saber, pastor Júlio, obreiros, igreja que me ouve aqui nesta noite, que mensagem era essa de Paulo, aleluia, para se alargar até a meia-noite, aleluia, que ainda à meia-noite tinha ouvintes, aleluia. Eu quero dizer para a igreja, irmãos, aleluia, tem culto, aleluia, que nós não queremos sair mais da presença dele, aleluia. Não foi só Paulo, aleluia, que se alargou seu falar até a meia-noite, mas tem culto, aleluia, que nós saímos regozijando na presença do Senhor e dizendo: por que não ficou mais um pouquinho? Por que não pregou mais um pouquinho? Por que não cantou mais um pouquinho? Nesta noite é um avivamento da parte de Deus na tua vida, meu irmão. Aleluia!
Aproveite a oportunidade nesta noite, aleluia, porque há um avivamento. Deus vai falar conosco através da sua palavra. Bendito é o nome do Senhor. Que mensagem era essa, aleluia, que Paulo estava pregando? Aleluia, nesta noite Deus tem vitória para alguém aqui. Depois eu vou orar por você. Deus já me mostrou pessoas aqui, aleluia, que precisam de oração, aleluia, que parece que não vai vencer mais, mas eu trago notícia do céu para você. Você é um vencedor. Não desista, não desista, não saia da presença dele, porque tem vitória para a tua vida. E a Bíblia Sagrada diz, irmãos queridos, que o momento passou, as horas se passaram, e tinha muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E segundo a história, irmãos, eles estavam no terceiro andar, aleluia, primeiro, segundo, terceiro andar, aleluia. E a Bíblia vem nos narrando aqui nesta noite, que tinha um jovem chamado de Eutico, aleluia, ele estava sentado na janela. E eu pergunto para a igreja nesta noite: janela é lugar de sentar? Não, aleluia. E eu quero dizer para os irmãos aqui nesta noite, irmãos, quem está na janela, tanto ele olha para dentro quanto para fora. E eu quero dizer nesta noite, Deus não conta com homem, com mulher, aleluia, que está sentado na janela, não, aleluia, porque nós temos um pé no mundo e outro pé dentro da igreja. Deus conta comigo e contigo, aleluia, que assumimos um compromisso com Ele, aleluia, nem que temos que pagar um preço, mas nós queremos ir até o fim, irmão Ludovico. Não queremos ficar aqui do arrebatamento da igreja, não, nós queremos subir para a glória, aleluia, onde haverá descanso, onde a palavra diz. Em primeiro lugar, esse moço estava sentado no lugar errado, aleluia. Em segundo lugar, já era meia-noite, já começa a dar um sono, e a Bíblia Sagrada diz que ele cai do terceiro andar, aleluia. E o médico Lucas, segundo o que nós entendemos, irmãos, foi ele que escreveu o Atos dos Apóstolos, aleluia. E Lucas era um amigo também, aleluia, de Paulo, aleluia. Eu creio, meus queridos irmãos, e eu quero abrir um parênteses aqui nesta noite, aleluia. Eu creio que Lucas desce apavorado e olha o jovem e volta para Paulo e diz: Paulo, aleluia, o menino está morto, aleluia. A Bíblia Sagrada diz que ele quebrou o pescoço e estava morto, aleluia. Mas Paulo diz assim para Lucas: Lucas, esse negócio, você é médico, aleluia, você é médico, Lucas, mas isso aí não é para você, não, deixa para mim. Aleluia, eu quero que tu entenda essa mensagem, aleluia. Tem coisa que não é para o médico, irmãos, aleluia, mas é para Cristo, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e está à destra do Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E eu olho aqui, irmãos, nesse texto, e parece que vejo Paulo, aleluia, de passos firmes, descendo a escadaria, aleluia, e chegando até aquele moço. Louvado seja o nome do Senhor. E com aquela certeza, igreja, aleluia, que ele se tocasse naquele moço, voltaria a vida para aquele moço. Nós servimos um Deus de poder, igreja, aleluia. Você que está começando aqui, aleluia, creia nesta palavra, que o Deus que nós servimos é um Deus de poder, e Ele está poderoso aqui nesta noite para nos abençoar. Ramanda Xandaramagai, aleluia. E agora, irmãos, ele desce, e a Bíblia diz que ele toca no moço e diz assim: opa, não se apavore, que ainda a alma dele está nele. Oh glória! E eu te pergunto nesta noite, irmãos, aleluia, será que tem remendo para pescoço? Oramanda Lamanagashai, aleluia. Será numa quebradura de pescoço, aleluia, tem médico, pode consertar? Não, mas o nosso Deus que nós servimos, dá um glória para Ele nessa. Para o nosso Deus não tem causa impossível.
Para o nosso Deus não tem causa impossível. Igreja que está me ouvindo, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada diz, irmãos amados, que volta Paulo e parte o pão, porque eles iam participar da ceia naquele momento. Aleluia, esse culto já não era um culto normal, irmão Darley. Aleluia, mas já era uma vigília. Aleluia, porque já passava da meia-noite. E a Bíblia Sagrada nos diz, aleluia, que se alongou a mais, que foi até o alvorecer do dia. Aleluia, nesta noite, irmãos queridos, aleluia, de repente a tua vitória não chegou. A Bíblia Sagrada diz, aleluia, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia, receba nesta noite a alegria do Senhor na tua vida. Aleluia, não saia daqui, aleluia, do mesmo modo que você chegou, mas volte para casa glorificando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Oitai, amagachou, amagai. Aleluia, nesta noite eu sinto aqui, Darley, aleluia, a brisa do Espírito Santo, aleluia, alegrando vidas que chegaram tristes aqui nesta noite, mas vão voltar para casa glorificando o nome do Senhor. Aramanda Xaramagai. Um culto desse, uma vigília dessa, aleluia, era para terminar num culto fúnebre, aleluia, com muitas pessoas tristes, com muitas pessoas chorando, porque esse moço, irmão, não estava sozinho, com certeza tinha família. A Bíblia não diz, aleluia, tinha familiares ali naquele culto, aonde era um culto, uma vigília, para terminar num culto fúnebre, mas a glória de Deus tomou conta. De repente você veio aqui nesta noite, aleluia, dizendo, mas para o meu problema não tem solução. Mas eu quero te dizer nesta noite, aleluia, porque o final será melhor do que aquilo que você começou. A glória seja dado o nome do Senhor. Quando Jesus multiplica, ou ele faz, transformação, aleluia, da água em vinho, irmãos, aleluia, a festa parece que ia terminar em nada. O vinho terminou-se a alegria, aleluia. Já fazia mais de 5 dias que eles estavam reunidos naquele casamento, aleluia, das bodas, aleluia. Quando viu, terminou-se o vinho, aleluia. Mas quando Jesus está na festa, quando Jesus está no local, as coisas são diferentes, aleluia. Sua mãe se aproxima e diz, mestre, terminou o vinho. E ele olha para ela e diz, o que tenho eu contigo, mulher? Vai chegar o meu momento. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, irmão, está chegando, aleluia, um refrigério na tua alma, e você vai sair daqui glorificando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Deus já está falando com alguém aqui nesta noite, irmãos. Eu sinto, pastor Júlio, aleluia, Deus falando com alguém aqui. Oh, glória seja dado o nome do Senhor. Viu, Débora, enquanto você cantava aquele louvor, Deus falava meu coração, aleluia, que vocês estão passando por um processo aí, aleluia, mais propício ao vande, aleluia, mas Deus trouxe vocês nesta noite, porque o refrigério está chegando. Emanagassura Magai. Aleluia. Deus não erra endereço, meus irmãos. Aleluia. Ele sabe o endereço da tua casa, Ele sabe o número da placa do teu carro, Ele sabe tudo. E nesta noite, meus irmãos, há um refrigério da parte do Senhor Deus. Ramanda Xaramagai. Aleluia. Quando termina seu vinho, aleluia, Jesus diz assim, vão e encha 6 talhas de água. Louvado é o nome do Senhor. E Ele transforma, aleluia, se aquela água, aleluia, em vinho, e leva até o mestre-sala. E o mestre-sala se apavora, aleluia, diz, mas como? Aleluia, a festa está quase terminando, e agora coloca o melhor vinho. Eu quero te dizer nesta noite, aleluia, a abundância da parte do Senhor para vidas aqui, aleluia, que vieram até mesmo chorando, até mesmo com dificuldade, mas chegaram aqui nesta noite. Deus tem vitória. Emanagaçu, a cantalabachou de contarabagai. Aleluia, nesta noite tem vitória. Aleluia, para alguém aqui nesta noite. Aleluia. E o mestre-sala, ele toma aquele vinho e se apavora.
Deus ainda nos surpreende, irmão Ludovico. Deus ainda nos surpreende, igreja. Aleluia, basta nós crer, aleluia, naquele que tem nos chamado para esta grande obra, aleluia. E a festa continuou, a alegria continuou, e nesta noite Jesus traz alegria para lares aqui, traz alegria para pessoas aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Não vamos mais além, irmão, nós queremos orar com a igreja, aleluia. Já são quase 9 horas da noite, mas nós queremos deixar essa mensagem aqui, irmãos. Louvado é o nome do Senhor. O refrigério de Deus chega na tua vida. Aleluia, a vitória aqui da parte de Deus, irmãos. Louvado é o nome daquele que vive e reina para todo sempre. A igreja se coloca de pé. Darley, cante mais um louvor nessa noite antes de nós orarmos. Aleluia. E aquele que precisa de oração, você vai sair do teu lugar, aleluia, vai chegar aqui. Nós vamos orar por ti e vamos determinar uma bênção, uma vitória sobre a tua vida. Sharai de Koba Nagashai. Aleluia, tua vitória está chegando, meu filho. Alanda Sorramagai. Só Deus sabe o que você já tem sofrido, mas nesta noite Ele traz um refrigério para a tua alma. Assim diz o Senhor para ti. Aleluia. E continua cantando, continua louvando o meu nome, diz o Senhor. Aleluia, que a vitória está chegando aqui. Aleluia, rapidamente na tua vida. Aleluia, só você sabe o que tem passado nesses últimos dias, mas o Senhor está contigo, diz o Senhor nesta noite. Aleluia. Pode cantar, Darley, em nome de Jesus. O Ramanda Charamagai. O Vande e a Débora, passem aqui, nós queremos orar por vocês. Glória a Deus. Darley vai louvar o nome do Senhor e depois nós vamos orar por vocês. Pastor Júlio vai estar ungindo eles, tá, pastor Júlio? Vai estar ungindo a Débora e o oração é alimento. Aleluia, adore a Deus. Vem aqui esses moços também. Nunca vi um justo. Vamos orar por vocês nessa noite. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A vitória aqui nessa noite, esperar o que Deus irá fazer. Santo e poderoso é o nome de Jesus. Aleluia, deixa Deus trabalhar. Quando eles têm, aleluia, Deus fala contigo, moço. Continua louvando o nome do Senhor. Tem vitória para ti. Então não te esqueça desse culto. Deus traz um refrigério para a tua alma. Tá chorando, louve. E tu vai ser fortalecido. Precisando, louve. Tem mais alguém da tua família aqui? Tá sofrendo, louve. Tem mais alguém? Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Aleluia. Glória a Deus. Deus vem na frente, Deus tem vitória aqui. Caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Deus tem promessa para a família. Para quem nele confia. Aleluia, não desista, diz o Senhor nesta noite. Aleluia, levante a cabeça, diz o Senhor. Precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica
fica em silêncio é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus vai adorando, vai fazer. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, quando Ele vai cantando. Alamagachai. Aleluia, caiu uma barreira aqui nesta noite, irmãos. Aleluia, porque a coisa estava difícil, irmão. Muitas pessoas aqui dentro com desejo de desistir, irmão Cristo. Alamagaçu, cantaramagai. Mas Deus faz um renovo, um renovo, um renovo. Adore, enche os vasos aqui nesta noite. Tem vasos aqui dentro, aleluia, que precisam ser cheios da glória de Deus, para contigo lutar. Ele abre as portas, cheio da glória de Deus. O culto não terminou ainda, irmãos. Fica na presença de Deus. Bendito é o nome do Senhor Deus. Deus está enchendo pessoas aqui, Cristian, aleluia, que foram chamados como coluna da igreja. Aleluia. Recebendo aí nesta noite, irmãos. É noite de renovo, é noite, aleluia, onde o Espírito Santo paira, onde o Espírito Santo está fazendo coisas grandes. O Senhor não desistiu de você, não, meu filho. Alai te coma nagachai. Não sei a tua situação, mas Ele sabe, Ele conhece, Ele sabe de todas as coisas. O teu deitar, o teu levantar, o teu caminhar, Ele sabe de tudo. Aonde estão os vasos aqui nesta noite? Deus está enchendo pessoas aqui nesta noite. Deus está enchendo vasos aqui nesta noite. Aleluia, não para ficar parado, mas vaso cheio da presença de Deus, aleluia, para trabalhar. Riba, conta lá, magai. Que coisa linda, Darley. Deus está fazendo um rebuliço aqui nesta noite. Christian vai orar com esse povo aqui, homem do céu. Lamanda, sura, bagai. Aproveite e ore com a igreja. Senhor, simplesmente louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Aleluia. Deus é na frente, abrindo o caminho, tirar esse momento de adoração, ordena os anjos para contigo momento lutar. De adoração. Ele abre as portas para ninguém alabaçou, canta, trabalha para que nele confia. É lindo, contigo, é maravilhoso. Fique na presença dele. Não tenha pressa, aleluia, de sair da presença dele. Não saia. Vai dar um abraço, Cristo, lá no irmão Vante. Vai se alegrar com ele lá. Louvar o nome do Senhor. Com muito louvor. Louvado é o nome do Senhor. As irmãs fiquem de mãozinha dada ainda aí. Deus quer usar vocês, irmãs, aleluia, para mudar a história de muitas vidas aqui nesta cidade. Aleluia. Vamos orar então nesse momento. Levante as tuas mãos para o céu e vamos orar agora.
Senhor nosso Deus e maravilhoso Pai, em Tua presença, Senhor, nós estamos aqui. Aleluia, Tua palavra foi ministrada aqui nesta noite, Pai. Aleluia, nós falamos aquilo que o Espírito Santo, aleluia, tem nos ordenado aqui, Papai. Aleluia, neste momento estamos reunidos com a Tua igreja, com a Tua noiva, Senhor, que foi comprada, foi selada pelo Espírito Santo. E nesta noite, Jesus, aleluia, continua abençoando este povo. Aleluia, não deixe que nós volte para casa. Aleluia, do mesmo modo que aqui chegamos, mas saímos daqui glorificando o Teu nome. Alamagada sucanterreia, louvado seja Teu nome, Jesus. Abençoando as irmãs, vai abençoando os irmãos, músicos, aleluia, cantores da Tua casa, Pai. Faz, Senhor, algo extraordinário aqui nesta noite, Pai, para a honra e louvor e glória do Teu nome, Jesus. Vai curando a enfermidade, aleluia, aonde ela estiver alojada aqui nesta noite, que venha cair por terra e o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Pode tomar o vosso assento, irmãos. Aleluia. Me leva pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti. Aleluia. Creio que Tu és a curando a enfermidade, repreendendo a investida do és tudo para mim. Glória a Deus. Creio que Santo é Tu aquele. és a vida. Santo é aquele que vive. Não há outro igual a Ti. Bendito é o nome do Senhor. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me leva pelo fogo, curando todo o meu ser. Glória a Deus. Confio em Ti. Confio em Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Amém. Graças a Deus. Podeis tomar assento, os irmãos que estão em pé. Quero agradecer pastor Júlio pelo convite dessa noite, agradecer a toda a igreja que esteve com nós aqui. Obrigado, Darley, também. O Darley que fez as agendas aí, né, pastor Júlio, que é com ele. E nós agradecemos a todos os irmãos. E quando orar, irmãos, orem em meu favor. Estamos nessa caminhada. E essa caminhada, ela requer alguns preceitos. Não é de qualquer jeito, né, pastor Júlio? Nós temos que ser exemplo na nossa igreja, onde congregamos, na vizinhança, no trabalho e por onde nós passarmos.
Porque eu sempre digo, pastor Júlio, que quando eu vou pregar em outro lugar, em outra cidade, eu não estou só me representando eu ou a minha família, mas eu represento a igreja onde eu congrego também. É isso que é o mais importante, irmão Cristo. Nós que somos pregadores itinerantes, obreiros itinerantes, nós temos esse grande compromisso. E por isso eu me cuido. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, igreja. Já está dentro do horário ainda, né, pastor? Agora com o senhor aí. Obrigado. Débora precisa passar algum aviso para as irmãs? Não? Amém?